sistema de saúde precário em tempo de normalidade. Na hora que você entra num tempo de anormalidade, ou seja, com governos que nunca se preocuparam, você se lembra que eles derrubaram a CPMF quando nós implorávamos para que eles aprovassem, para que esse dinheiro fosse todo aplicado na saúde. E o voto que derrotou foi o voto do governador de Goiás. Sabe? Foi o voto do governador. Sabe? Quase que um apelo nosso, não façam isso, vocês querem me prejudicar, vocês não vão prejudicar o Lula, vocês vão prejudicar o povo pobre que precisa do Sistema Único de Saúde. Helena, você conviveu com isso, você sabe que desde que nós aprovamos o SUS na Constituição de 88, a elite que defende a saúde privada nunca concordou. Nunca concordou. Eles nunca valorizaram o SUS. O que eles faziam era mostrar no horário nobre as pessoas que não eram atendidas, mas nunca mostraram as pessoas que eram atendidas. E poucos países do mundo têm um sistema, sabe, como o SUS, universal, que garante remédio para muita gente, sabe? Eu tenho irmão que morreu com 80 anos, sabe? Esse meu irmão, durante mais de 30 anos, ele pegava remédio de graça na UBS, sabe? Na vila que ele morava, Luiz. Qual é o país do mundo que tem isso? Poucos países do mundo têm isso. E a iniciativa privada nunca valorizou e uma parte da imprensa brasileira nunca valorizou. Eles sempre partiram do pressuposto de que o mercado resolve o problema. O mercado resolve o problema da educação, como dizia o Paulo Renato. O mercado resolve o problema da saúde, como dizia, sabe, os ministros da saúde. O mercado não resolve. O que resolve esses problemas, sabe, é o Estado. Por isso que o Estado tem que ser forte, o Estado tem que ser, sabe, competente, tem que ter força, tem que ter dinheiro para fazer as coisas acontecer. Eu espero que depois da crise as pessoas peçam desculpas ao SUS pela quantidade de merda que falaram contra o SUS ao longo da sua criação. Tereza, desculpa. Ou Helena, desculpa. Presidente, eu não sei se o senhor prestou atenção, mas até o ministro da Saúde do Bolsonaro, o primeiro-ministro Mandetta, ele todo dia dava entrevista coletiva com a equipe dele, usando o coletinho do SUS e elogiando o SUS. E a gente que acompanhou toda a batalha para a criação do SUS e como as forças conservadoras foram contra o SUS, a gente precisou haver uma pandemia para começarem a valorizar o SUS como um enorme patrimônio de atendimento universal que nós tivemos e que os governos do PT ajudaram a consolidar, né? Mas pegando esses dados que o Mercadante falou aí, a pandemia começou com os ricos, mas que os mais sacrificados serão os pobres, já estão sendo. E o senhor completou aí, sem Estado não vai. A gente vê que esse governo desmantelou boa parte dos programas sociais dos governos do PT, sobrou o Bolsa Família, que eles não tiveram coragem, mas ainda assim eles desidrataram o Bolsa Família, cortaram bolsas. Agora que na pandemia, que eles deram um pouquinho mais de recursos para o Bolsa Família. Então, eu pergunto para o senhor, não é o caso dessa campanha de solidariedade que a oposição já está fazendo, que já está todo mundo batalhando, inclusive no Congresso, não é o caso de tentar criar agora, nesse momento da pandemia, não é medida emergencial, medida permanente. Por exemplo, esses R$600 acaba daqui 2 meses, depois pode até renovar, ficar 6, mas é uma coisa provisória. Por que não, então, propor um programa de renda mínima, como aquele lá do Suplicy ou de qualquer outro? Por que não tentar levantar as bases e jogar essa discussão na rua, nas pessoas, e tentar obter o apoio da sociedade para reerguer, não é, mecanismos de proteção social? Porque quando acabar a pandemia, vai estar todo mundo desempregado, né? Todo mundo sem ter aonde ir, sem ter aonde recorrer. A gente tem que pensar no pós-pandemia também, né? Helena, você levantou um tema extremamente importante e imprescindível de ser discutido pela sociedade brasileira. Veja, eu vi uns 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, o Bolsonaro
numa rede de televisão falando de emprego, de trabalho. Ou seja, na semana anterior ele tinha mandado aquela medida provisória que obrigava as pessoas a ficarem em casa, que reduzia o salário das pessoas. Eles destruíram os direitos trabalhistas. Eles destruíram parte daquelas conquistas nossas da Previdência Social. Eles, inclusive, tornaram quase que inútil a democracia trabalhista desse país, ou seja, quase que liquidaram com a justiça do trabalho. Ou seja, então, na verdade, nós estamos voltando a viver no Brasil, Aloysio, pasma, Aloysio, todas as conquistas nossas. Eu digo todo dia o seguinte, nós tivemos no século XX 2 grandes revoluções, a russa e a chinesa. E depois tivemos a nossa simpaticíssima Revolução Cubana, que é a nossa paixão. Ou seja, dessas revoluções tivemos 2 guerras mundiais. Ou seja, o resultado de toda essa desgraceira é que nós tivemos a sociedade num processo de recuperação e de movimentação. A elite capitalista, com medo da Revolução Russa e Chinesa, atenderam parte da briga dos trabalhadores e se criou o estado de bem-estar social. Ou seja, nós agora estamos no século XXI perdendo tudo. Em 165 países do mundo, houve reforma trabalhista, Luiz, reforma da Previdência, e em todos esses países os trabalhadores perderam. Ou seja, há uma hegemonia absoluta do capitalismo em cima da sociedade, não do capitalismo produtivo, do capitalismo financeiro, sabe, da especulação, das corporações. Hoje você não sabe mais qual é o empresário que você conversa. Você vai na Volkswagen, ela é uma corporação, você não sabe mais quem é o dono. Você não consegue mais conversar. Você está lembrada, Luiz, que aqui no Brasil a gente tinha empresário, Antônio Emílio de Moraes, Bartella, Midley. Hoje você não tem mais empresário no Brasil. Tudo virou corporação. Ora, então, o que eu acho que vai acontecer? Depois de todas essas brigas nossas, quando a gente pega o resultado do crescimento da massa salarial no mundo, ele caiu. O resultado da construção de riqueza, sabe, aumentou. Ou seja, houve uma concentração poderosa de muito dinheiro na mão de poucos, sabe, e pouco dinheiro na mão de muitos. Eu acho que essa crise vai nos permitir voltar a discutir qual é o papel do Estado. Qual é o papel do Estado? Porque eu lembro da discussão de Reagan e de Margaret Thatcher, quando introduziram, depois do Consenso de Washington, o neoliberalismo, a força total. O mercado resolvia tudo. O mercado não resolveu a crise de 2008, o mercado não resolveu a crise da quebra do Lehman Brothers, o mercado não resolve a crise da pandemia. Não resolveu em lugar nenhum. Quem tem que resolver é o Estado. Em todos os países foi o Estado que resolveu. E daí, Helena, entra uma coisa que eu até outro dia liguei para o Suplicy para dar os parabéns. Nós vamos ter que criar efetivamente, definitivamente, uma coisa chamada renda básica. Nós precisamos garantir que todo ser humano tenha o mínimo necessário para sobreviver. Tomar café de manhã, almoçar e jantar é um direito humanitário, é um direito bíblico, é um direito cristão, todo mundo tem que ter isso. E quem é que pode fazer isso? É o Estado. E o Estado pode fazer como? Arrecadando mais. Arrecadar de quem? De quem tem dinheiro. Eu não sei como fazer, mas nós precisamos começar a falar, ao invés de distribuição de renda, falar em distribuição de riqueza. Não pode um senhor sozinho ter acumulado 120 bilhões de dólares na sua conta pessoal. E para ir para o céu, ele cria uma fundaçãozinha e coloca um pouquinho de dinheiro para dizer que está fazendo bem. Ele não pode ter esse dinheiro todo, é preciso que o dinheiro seja distribuído. Tem quase 1 bilhão de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer. E quando terminar a pandemia, vai aumentar. Eu ouvi dizer esses dias que pode crescer 500 milhões o número de pessoas que vão estar com fome todo dia, Luiz. Então, o Suplicy, sabe, ele vai ver, antes de morrer, e eu espero que veja também, a criação da renda básica para que todo ser humano receba o necessário para sobreviver. E nós vamos ter que discutir, Luiz, um novo modelo, sabe, de gestão do Estado. Nós vamos ter que discutir uma outra forma, sabe? Eu estava lendo agora o livro, aquele livro da independência
de 1822, eu estava lendo Laurentino Gomes, e eu estava vendo que no século XVIII, ou seja, acabou praticamente com tudo que é rei. Só sobrou o rei a rainha da Inglaterra, ou seja, e o mundo sobreviveu. E depois da Revolução Americana, da independência americana, você criou a República. Você saiu do slogan que o rei pode tudo para dizer que o poder emana do povo e em nome do povo será exercido. Então, agora, nós vamos ter que pensar o seguinte: como é que a gente vai estabelecer uma organização da sociedade em que as pessoas não possam mais passar fome, as pessoas não possam mais morar em quarto de 30 metros quadrados? Luísio, você conheceu minha casa na Rua Maria Azevedo Florencio, 273, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. A minha casa, que eu comprei em 1976, ela tinha exatamente 33 metros quadrados. Eu morava com mulher, 3 filhos e ainda minha sogra, numa casa dessa. Eu fico imaginando essas pessoas da periferia, Luiz, que você citou, que moram às vezes num cômodo. Ali ele cozinha, ali ele mantém relação com a sua mulher, ali ele faz a sua necessidade fisiológica. Sabe como é que essa pessoa vai ficar em casa? Então, você percebe que nós vamos ter que ter governos com pensamentos mais humanitários. Não pode ser essa xenofobia que nós estamos vivendo agora. O mundo não merece o Trump. Um homem como o Trump não poderia ser presidente da República dos Estados Unidos. Não poderia. Como o Bolsonaro não poderia ser presidente do Brasil. Ele não está qualificado humanisticamente para presidir esse país. Ele não tem visão social para cuidar desse país. Então, eu acho, Helena, que eu estou nessa do fora Bolsonaro. Às vezes, eu tenho dificuldade, porque, como ex-presidente, é muito difícil eu ficar fazendo determinado tipo de discurso, porque eu acho que, às vezes, não fica bem para mim. Mas, veja, nós não temos jeito. Nós não temos jeito. Ele já está 1 ano e poucos meses no governo, sabe? E ele está demonstrando que ele não tem qualificação para presidir um país. Ele, nesse momento, ele deveria toda semana estar fazendo um pronunciamento em rede nacional, sabe, orientando os governadores, orientando o prefeito, pedindo para a sociedade se cuidar, liberando dinheiro. E eu tenho pedido, viu, Luiz, eu tenho falado todo dia, se for necessário imprimir dinheiro novo, o Brasil tem competência para largar com a base monetária. O país não vai quebrar por conta disso. Eu fico imaginando, sabe, que na Guerra do Paraguai o Brasil gastou 11 vezes o seu orçamento na Guerra do Paraguai. Eu fico imaginando quanto que o Roosevelt gastou para entrar na Segunda Guerra Mundial e vencer o Hitler. Eu fico imaginando quanto que a Rússia gastou. Olha, se nós estamos numa guerra contra o inimigo, a gente primeiro tem que derrotar o inimigo. Ô, Luiz, você está lembrado? Eu li um livro, Roosevelt Hopkins, sobre o New Deal, ou seja, o que a direita avacalhava o Roosevelt, o que chamava ele de ladrão, de corrupto, o que avacalhavam eles, ou seja, eles eram obrigados a pagar salário para as pessoas tomar conta de uma árvore. Esse é o papel do Estado. O Estado tem que garantir. E é essa a grande discussão que nós vamos fazer daqui para frente, Helena. É a grande discussão. Sabe? Acabou aquela história do Estado ser privatizado. Sabe? Tudo privado é melhor. Mentira. Os hospitais privados, tem hospital privado que tem leito sobrando. E os hospitais públicos tem gente sobrando na fila. Então, cabe ao Estado tomar conta dessas UTIs, alugar essas UTIs, fazer convênio com os hospitais e colocar as pessoas para se cuidar. Nós estamos tratando de vida, de seres humanos, de homens e mulheres que nasceram nesse país. Sabe? Então, eu penso que nós todos vamos ter que radicalizar um pouco mais para poder fazer a democracia funcionar nesse país. Sabe, eu hoje, Luiz, eu não faço autocrítica muito, não, mas eu acho que eu fui muito republicano. Sabe? Eu fui muito republicano, eu acreditei em muitas coisas, sabe? Que eu acreditava piamente e que agora eu vejo que não é assim. Essa gente da elite, sabe? E depois de ler muito sobre a escravidão, Helena, depois de ler vários livros sobre a escravidão, eu posso te garantir que hoje eu compreendo melhor por que o Brasil é do jeito que é.
Hoje eu tenho noção exata por que o Brasil foi o último país da América do Sul a ter uma universidade somente em 1920. Os portugueses não deixavam entrar livro aqui, não deixavam entrar faculdade, não deixavam nada. Ou seja, negro era enforcado porque tinha livro em casa. Então, nós estamos colhendo isso. E o Bolsonaro é o retrato dessa elite. Você vê o discurso daquela pequena empresária com aquela enfermeira na Praça dos Três Poderes? Aquela pequena empresária era uma fascista, sem saber. Possivelmente ela não sabe que ela é fascista, mas o discurso dela é o discurso de quem come 3 vezes ao dia e acha que a empregada dela não precisa comer, não. Sabe? É assim que nós estamos vivendo. Então, Helena, nós estamos com dias difíceis, mas nós precisamos ter coragem, nós precisamos lutar mais. E, Aloysio, o meu prazer, sabe, de poder ver a nossa fundação criar um programa como esse, fazer debate como esse, e quero que você leve gente qualificada, gente bem melhor do que eu, para convencer outras pessoas. Sabe? Não tem saída fora da democracia. Não tem saída. Não tem saída fora do respeito aos direitos humanos. Sabe? Um presidente que não gosta de negro, não gosta de índio, não acredita, sabe, no ecossistema, não acredita, sabe, em nada. Ele acha sabe, que você pode desmatar tudo. E aí nós temos que ver uma coisa, Luiz, a questão ambiental, ela ganha muita força nessa questão do coronavírus, porque se relaxou no controle da produção agrícola, se relaxou, sabe, no controle da criação animal, sabe? Então, e todo esse vírus vem de animais. É preciso saber como é que a gente vai cuidar disso daqui para frente. Nós não podemos ficar subordinados à ignorância do Trump e do Bolsonaro, que ela levará a humanidade à extinção se levar isso em escala universal. Gente, só antes de passar para a Tereza, você sabe que eu procurei muito como é que a gente ia começar esse programa. Olha que eu já andei em muitas universidades, fui deputado, senador, ministro, e eu olhei muito meu caderno, as anotações, a minha memória, mas não achei ninguém melhor que o senhor para inaugurar esse programa. De toda a minha caminhada na vida, não encontrei. E eu queria que algumas pessoas da Justiça tivessem hoje te ouvindo aqui para ver o tamanho da injustiça que estão cometendo com esse país. Tereza, você. Presidente, eu até fico com pena, eu gostaria muito de continuar nessa conversa, assim, essa conversa não, continuar ouvindo o senhor falar sobre essa conversa do mundo pós-pandemia, né, de como será o capitalismo depois disso, se realmente o Estado vai recuperar um papel mais ativo, né, como enfrentar no Brasil a recessão que vem aí. Hoje saiu um estudo do FRJ que é um tombo de 11% no PIB e a perda de quase 15 milhões de emprego, mais os 13 milhões que já estão desempregados, 30 milhões e tal. Mas, assim, olhando para o relógio, eu queria falar um pouquinho de política, embora gostasse muito desse tema. Minha bateria está bem fraca, eu vou fazer a pergunta e vou botar aqui no carregador. É o seguinte, o Bolsonaro... o senhor disse recentemente, se não tirarmos o Bolsonaro, ele acaba com o Brasil. E aí teve esse episódio com o Moro, né? Assim, eu até achei muito que poderia isso caminhar para um processo por crime comum no Supremo, mas o Moro deu um depoimento inconsistente, um depoimento, sabe, que tinha bala na agulha, não tinha nada. E o depoimento frágil do Moro, né? Ele leva a crer que o Procurador-Geral da República não apresente uma denúncia contra o Bolsonaro junto ao Supremo, que levaria um pedido de licença à Câmara e que poderia levar ao afastamento dele. Por outro lado, né, a Câmara, o Rodrigo Maia, insiste em não colocar nenhum dos 30 pedidos de impeachment em tramitação. E aí, como é que nós ficamos, né? Depois de tudo que a gente falou aqui, que, sobretudo, ouvimos o senhor falar sobre a responsabilidade desse governo pela tragédia que nós estamos vivendo, sanitária, social, econômica, da imagem do Brasil no mundo, essa desmoralização do nome do Brasil lá fora, mas assim, parecendo que não tem saída, e tem a violência deles nas ruas,
né? Como é que vamos sair disso? Não tem impeachment, não vai ter crime comum e ele vai continuar destruindo o país e jogando jogando o país, a população nessa situação cada vez mais dramática. Tereza, nós temos acho que 11 minutos ou 12 só para levar o nosso programa para frente. Eu queria dizer uma coisa para você. Eu não sei quem mente mais, se é o Bolsonaro ou o Moro. O Moro é um cidadão sem caráter, mentiroso. Ele não mentiu apenas no negócio do Bolsonaro, que eu não sei se é verdade ou mentira, mas no meu caso ele mentiu, sabe, de forma vergonhosa. Eu tô pedindo para ele provar, sabe, alguma coisa a meu respeito. Ele até hoje não provou. Eu até desafiei ele para ir em debate comigo, para ele poder provar. Ele nunca topou. Ele vive sustentado na Rede Globo de televisão, que criou esse monstro, pariu esse monstro, e agora não sabe como se desfazer dele. Ele acusa o Bolsonaro, gera uma expectativa na sociedade, sabe? E depois vai lá, a montanha pariu um camundongo. Porque ele estava com medo. Se é verdade, ele estava com medo de falar, porque se fosse verdade, ele tinha prevaricado. Sabe, você percebe que ele só sabia se proteger, sabe, com a toga de juiz e vazando informações para o Estadão, para a Folha, para o Globo, para a Época, para a Veja, para Isto É, para a Globo, para a Record, para a Bandeirante, sabe? Ele vazava. Eu ia prestar depoimento, eu nem saía na porta da Polícia Federal, já estava na Rede Globo de televisão. Sabe, era uma coisa vergonhosa. E ontem ele cinicamente fala, pode vazar. Vazar o quê? Ele não disse nada. Ele deve ter ficado tremendo, Aloysio, porque ele é mentiroso. É duro falar isso, mas é a verdade. Esse cidadão é mentiroso, e um dia a casa vai cair. E ele vai saber que a casa vai cair. Um cara pedir dinheiro, pedir garantia para ser ministro, é o primeiro crime que ele cometeu de responsabilidade. Ontem saiu a manchete no jornal que o Moro no Ministério da Justiça, a manchete é a seguinte, olha, no Ministério da Justiça, Sérgio Moro abriu as portas para o FBI. É uma reportagem da Agência Pública. Eu estou convencido, Tereza, estou convencido que o Moro vendeu o Brasil para o FBI americano, para a CIA, para o Departamento de Justiça americano. Estou convencido disso. Ele e o Ministério Público da Lava Jato. A história vai provar. Ele dizer que não podia divulgar, não podia responder a matéria do Intercept, porque era uma coisa gravada que não tinha fonte. E como é que a dele, a Globo, deu no ar? Como é que a Globo deu a fonte dele no ar? Então, veja, eu embora não queira discutir o meu processo, eu estou convencido, Tereza, de que eles mentiram tanto que não tem como voltar. Eu comparo as mentiras dele com relação a mim, a mentira do Bush com relação ao Iraque. O Bush sabia que o Iraque não tinha arma química, mas era preciso dar uma explicação ao povo americano de que era preciso pegar um terrorista morto que eles estavam culpando pelas 2 torres. E foram lá e pegaram o Saddam Hussein, que nunca teve bomba atômica. E o Saddam Hussein também era mentiroso, porque ele sabia que não tinha. Ele tinha mentido ao seu povo e não teve coragem de dizer, eu não tenho, eu vou permitir que visite, que veio aqui inspecionar. Não deixou. No meu caso, eles contaram uma mentira tão grande. O Ministério Público, a Polícia Federal e o Moro, que eles não sabem como parar isso. Eles não têm como pedir desculpas a mim. Então, disso eu tenho clareza. A votação de hoje, Aloysio, o chamado voto virtual, em que você não sabe o que os caras votaram e os 3 votaram a mesma coisa, é a segunda vez. Sabe? Isso é conexão Curitiba. Então, eu não esperava outra coisa. Eu espero que a gente continue debatendo na sociedade brasileira, porque essa gente pode ser desmascarada. E eles vão ser desmascarados. Eu só espero estar vivo para poder viver esse momento extraordinário da verdade no Brasil. Só espero que a gente possa viver para poder dizer ao povo brasileiro que eles mentiram. Eles construíram uma mentira e não tem como se desfazer. Bem, e nós estamos vivendo essa situação agora.
O Queiroz está escondido no Morumbi, ele não está escondido numa favela, ele está escondido no Morumbi, e todo mundo sabe disso. Por que a Polícia Federal do Moro não foi atrás dele? Por que a Polícia Federal não investigou o dinheiro passado para a mulher do Bolsonaro? E, descaradamente, o filho do Bolsonaro ainda fica passando fake news sobre a Marisa. Disseram que ela tinha 256 ou 260 milhões, quando era 26 mil reais. Dito pelo próprio juiz. Então, Tereza, o momento está difícil. Mas o que acontece? Eu sou de uma terra em que a gente gosta de brigar muito. Sabe? Eu espero viver para restabelecer a democracia nesse país. Eu disse outro dia, eu não preciso ser candidato a presidente, não, já fui presidente. Sabe? Isso não é mais a minha paixão. Era. Eu queria ser presidente em 2018, porque eu achava que eu tinha coisa para fazer nesse país. Mas em 2022 eu vou estar com 77 anos de idade, ou seja, nós temos gente nova, muita gente boa pelo Brasil afora, ou seja, pode ter outro candidato, eu me contentarei em ser um bom cabo eleitoral. O que eu não posso aceitar é que o nosso país não tem uma chance na vida. Tereza, se você pegar a história do Brasil, você vai perceber que em todos os momentos em que a sociedade começou a se manifestar, começou a fazer processo de revolta, de manifestação, houve um acordo por cima e a sociedade foi obrigada a aceitar o acordo. Aí eu lembrei de um ato que houve na PUC, o ato por direitos. Eu liguei para a Gleice e falei, Gleice, vai e leva Dilma. Vai e leva a Dilma. E diga, quando chegar no ato, sabe, se o ato é para defender direitos, se eles vão discutir a volta da Dilma para a presidência da República. Porque senão é mentira. Outro dia me telefonaram aqui, Luiz, para ir para um debate, eu toparia participar de uma conversa, sabe, um debate sobre democracia com o Fernando Henrique Cardoso e com o Temer. Eu não aceitei, porque eu posso mentir para todo mundo, o que eu não posso mentir é para a minha consciência. Depois do golpe que o Temer deu na Dilma, depois da covardia do Fernando Henrique Cardoso, que não teve coragem de abrir a boca para defender a gente, quando nós tomamos posição defendendo ele nas eleições de 98, no caso das Ilhas Caimãs, esse cidadão não teve a disfarçatez de falar uma palavra em defesa da Dilma, em defesa do Lula. Ora, por que eu vou acreditar que eles são democratas? Não são. Eles são democratas quando eles estão no poder. Então, é o seguinte, eu já tenho 74 anos de idade, eu já vivi muito a minha vida, já briguei para cacete, já fiz greve para cacete, sabe? E eu agora acho que é o seguinte, o povo precisa levantar a cabeça e a gente tem que reconstruir o processo que nós começamos. Nós construímos um novo sindicalismo, nós construímos um novo jeito de governar esse país. Eu lembro do orçamento participativo na primeira administração municipal do PT. Está lembrado, Luiz? Com o Gilson Menezes aqui em Diadema. O Olívio Dutra em Porto Alegre em 88. A Luiz Erundina em São Paulo. O orçamento participativo era uma revolução. Era o povo fazendo o orçamento da cidade. Sabe? Hoje eu tenho clareza, Tereza, que o ódio que eles têm do PT é simplesmente pela política de inclusão social que nós fizemos nesse país. Se você ler a história do Brasil até a proclamação da República, você percebe que a elite brasileira nunca aceitou a ascensão dos pobres, em hipótese alguma e em momento algum. E eu acho que eu e a Dilma fomos longe demais. Colocar a menina pobre da favela na universidade, colocar menino pobre dos bairros mais pobres na universidade, sabe? Colocar milhares de crianças na escola técnica, fazer com que a universidade hoje tenha mais meninos negros do que brancos, sabe? É desaforo para a elite brasileira. Fazer pobre andar de avião, sabe? Fazer as pessoas entrar no shopping Ibirapuera, no shopping Iguatemi, no shopping mais rico de cada cidade, é desaforo, eles não aceitam isso. Está nas entranhas da elite brasileira. Então, ô Lula, você está mais radical? Não estou mais radical, não. Não estou mais radical. Eu estou sabendo mais das coisas. Sabe? E não quero mais permitir que ninguém pise em cima da gente. Nós não nascemos para comer encoxo.
Nós nascemos para comer em prato, para ir para restaurante, para ir para cinema, para ir para teatro, para viajar, para ir para onde a gente quiser. É esse país que eu queria construir, que eu sonhei, que a Dilma sonhou, que a gente estava construindo e que eles resolveram dar um golpe para construir esse país do fascismo que eles estão construindo. Então, como é que eu posso me calar diante disso? Então, eles encontraram um jeito de me tirar da jogada. Vamos arrumar uma acusação contra o Lula, não precisa prova, não é contra mim, Luiz. Você está lembrado que teve um voto da Rosa Weber, eu acho que no caso do mensalão, eu não estou bem lembrado, querida, você e a Helena devem saber, teve um voto da Rosa Weber, que é famoso, porque disse que foi o Moro que fez como assessor dela, um voto que ela dizia que não precisava prova para condenar. Então, o país que inventa a teoria do domínio do fato, um país que inventa um crime indeterminado, um país que tem um procurador que diz, olha, o Lula é chefe da alquadria, não me peçam prova, eu só tenho convicção, e isso é aceito, não dá para aceitar. É por isso, Tereza, que eu resolvi ir para a Polícia Federal. Eu poderia ter ido para outro país, eu poderia ter ido para uma embaixada, eu fui lá porque eu queria ficar na cara do Moro e provar que ele é mentiroso, que a Rede Globo mentiu o tempo inteiro a meu respeito. A Rede Globo vai dizer que não mentiu, porque ela mentiu porque passava informações para ela. Mas ela sabia que era mentira. Presidente. Então, querido, olha, Luiz, desculpa tocar nesse assunto, mas... É que nós estouramos nosso tempo aqui. Acho que Nós temos que encerrar, mas eu me comprometi para respeitar os veículos. Estou tentando aqui ser disciplinado. Presidente, não, eu acho que foi muito bom, porque assim o senhor vai ter que voltar, não tem jeito. Agradecer a Helena, a Tereza. Presidente, foi uma honra estar aqui, minha total solidariedade. O senhor inspira, motiva, dá muito orgulho para todos nós. E sexta-feira que vem nós vamos trazer a Dilma. Sexta-feira que vem nós vamos trazer a Dilma para continuar esse debate. Tá bom? 19 horas, pessoal, aqui, sexta-feira com a presidenta Dilma. Valeu, Lula. Grande abraço, obrigado por tudo, foi muito bonito, foi muito bom. Precisamos de mais justiça nesse país. Até mais. Boa noite, gente.